Sim, a palavra do Senhor, Romanos capítulo 8, o versículo de número 15, diz assim: porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filho, pelo qual clamamos, Abba, Pai. E o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Amém? Esses são os versículos que estaremos fazendo referência nessa noite. Quando eu olho para esses versículos, às vezes entendemos e vemos até pessoas amedrontadas, pessoas com o sentimento, quem sabe, um pouco abaixo do normal, porque olha para a situação e diz: está tudo fora do controle, está tudo descontrolado, parece que as coisas não se encaixam como se encaixavam antes, tudo parece que está indo ao contrário do que estava planejado, mas na verdade existe um Deus que está no controle de todas as coisas. Mas o que eu quero falar nessa noite, irmãos, é que nós somos diferentes. A igreja do Senhor Jesus é diferente. Embora sentimos medo, embora às vezes nos sentimos derrotados, mas nós sabemos muito bem que aquele que está conosco é maior do que todas as coisas. É Ele que entra, Ele que chega na história do homem e muda ela e faz com que o homem comece a viver uma nova história na presença dEle. Então nós somos diferentes. Por quê? Essa diferença, a Bíblia diz que nós somos ou fomos escolhidos por Jesus. Você entende a grandeza disso? Alguém escolhido. Um outro dia eu falei aqui na igreja sobre, eu dei uma pincelada nisso, mas nós somos diferentes, e ser diferente não significa que somos melhores, não. Ser diferente significa que nós fomos chamados para fazer uma grande obra para o nosso Deus. E essa chamada que Ele nos fez, Ele fez isso para que nós pudéssemos produzir algo diferente, ou levar Ele para a humanidade que precisa tanto da graça e da misericórdia dEle. Então nós fomos escolhidos. Quando olhamos para o Evangelho de Jesus, segundo escreveu João 15:16, você vai ver que não foi Ele que nos escolheu, ou melhor, não foi nós que os escolheu, mas Ele nos escolheu. Ele escolheu a vós. Então, se nós somos escolhidos, nós somos diferentes. E quem é diferente, as pessoas olham e percebem essa diferença. E quem é diferente, as pessoas olham e falam: olha, é destaque. Quando Jesus nos chamou, Ele nos colocou em destaque. Por quê? Eu acredito que nem todos nós estávamos dentro de casa, lendo a palavra dEle quando Ele chegou e nos escolheu. Alguns de nós estávamos em um bar, outros estavam em uma biqueira, outros estavam, quem sabe, em um ambiente que não condizia com Ele, outros até em centros espíritas. Aleluia! Pensa que é fácil, irmãos, alguém que é tirado desse lugar e colocado em um lugar de destaque? Vocês pensam que não fica aparentemente
à vista do inimigo. Imagina Jesus chegando lá falando: olha, a partir de hoje ele não vai voltar mais aqui no bar. Imagina a fúria do inimigo contra a vida dessa pessoa. Imagina Jesus chegando lá falando: a partir de hoje ele e ela não voltam mais aqui nesse centro de macumbaria. Imagina como essa pessoa ficou em destaque. Eu não sei de onde você foi tirado, eu não sei de que forma você chegou até Jesus, mas eu quero dizer para você: você está em destaque. O inimigo está batalhando contra a sua vida todos os dias, de dia e de noite ele quer destruir você, mas você tem a proteção de Deus, você tem o cuidado de Deus. Permaneça debaixo da vontade desse Deus que te chamou. Aleluias. Quem é escolhido por Deus fica em destaque, aparece. Imagina, irmãos, o crente chega, o inimigo já fica, como se usa dizer, fuzilando com os olhos. O que esse crente vai aprontar? Imagina o crente entrando em um bar com os panfletinhos para falar de Jesus, e dali Jesus pode tocar no coração de alguém, resgatar alguém de lá. Aí o crente fala: mas essas lutas que eu estou enfrentando, essas dificuldades, essas afrontas que eu estou enfrentando, isso não é normal. É normal. Lembra que perseguiu Jesus? Lembra que maltrataram Jesus? Lembra que falaram mal de Jesus? Lembra que acusaram Jesus? Não é diferente com nós, irmãos. Não é diferente com a igreja do Senhor Jesus. Nós estamos em destaque. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Você não está ofuscado aos olhos do inimigo e também do homem. Não. O inimigo ele está olhando, mas a Bíblia diz que também é uma grande nuvem de testemunha que olha e que cuida de nós. Aleluia, Pai. Então nós estamos em destaque. Alguém está olhando, alguém está observando, porque você foi escolhido. Você foi tirado de onde você, quem sabe, dizia: aqui não tem mais jeito, daqui eu não vou sair, estou no fundo do poço. Mas Jesus foi lá e disse: não, é meu, eu vou tirar daí, eu vou trazer para dentro da minha casa, e vou fazer adorador, e vou fazer dele um vencedor, em nome de Jesus. Foi escolhido, está em destaque. E o diabo está furioso por isso. Aí nós temos aqui que, se você for ler o 14 aí, diz assim: porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Foi chamado, está em destaque, é filho de Deus, filho do Criador dos céus e da terra. Glória a Deus. Você entende o valor que você tem? Foi tirado daquele lugar horrível que vivíamos. Aí recebe o nome de filho de Deus e quer ficar de braço cruzado, e quer ficar reclamando para Deus e o mundo quando as lutas chegam, e quer desistir de tudo quando Satanás chega querendo afrontar, usando pessoas para se levantar contra você. Foi escolhido, é filho de Deus e quer ficar achando, irmãos, que está imune, que o inimigo vai passar perto e falar: filho, não vou mexer com ele porque esse aí é filho. Não, a Bíblia diz que ele vive bramando como leão, procurando o quê? Uma brecha para
destruir aqueles que Jesus salvou. Então você foi escolhido, é filho de Deus e tem destaque. O inimigo está olhando, o inimigo está observando, o inimigo está pronto para arrancar aquilo que está dentro de nós, que é esse Espírito que nós recebemos quando fomos filhos de Deus. Recebemos o Espírito de Deus, que somos filhos dele. Se você for ler o contexto, vai começando dizendo que nenhuma condenação há. Não é isso? Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, vírgula. Aí vem a sequência: que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Você tem o Espírito de Deus na sua vida, você é guiado por Ele, aleluias. Você tem liberdade de servir esse Deus com alegria, aleluias. Ele mora dentro de você, você agora é morada do Espírito Santo. Ele que encoraja você, Ele que anima você, Ele que levanta você, Ele que sustenta você, aleluia. Tem pessoas que pensam que ele é sozinho, irmãos, e tem aqueles também que querem lutar com as suas próprias forças, pensa que vai vencer. O inimigo está usando alguém, quem sabe até mesmo lá na sua rua, e você está dizendo: qualquer hora eu vou pegar, mas eu vou bater tanto, eu vou deixar moído no chão, eu vou mostrar que eu sou eu. Não, você não foi chamado para isso. Você foi chamado para vencer isso de outra forma. Crente não sai batendo não, irmãos. Crente liberto não sai espancando não. Crente liberto ganha aquela vida para Jesus através do testemunho. Aleluias, porque nós temos o Espírito de Deus em nossas vidas. Esse Espírito que encoraja não é para sair batendo. Ô, irmão, viu o pastor descendo a lenha num camarada na rua? Não. Eu vi o irmão fazendo? Não. Aquele que recebe o Espírito de Deus, ele passa a ser manso, ser humilde de coração. Vai aguentar, irmãos. Vai levantar as afrontas, ele vai estar firme. Tem alguns que não suportam nem dentro da igreja. Quando alguém levanta, acontece alguma coisa, a pessoa fala: ô igreja, eu não vou mais lá, eu vou parar com tudo, eu vou desistir de tudo. Ele esquece que ele foi escolhido, ele esquece que está em destaque, e ele esquece que ele é filho de Deus. Filho de Deus, irmãos, o dono do céu, o dono da terra, o dono de tudo. A Bíblia vai dizer que se nós, sendo maus, quando nossos filhos pedem alguma coisa para nós fazemos o possível para poder dar, sim ou não? Hoje eu vi uma mãe chorando, falando: não, mas quando ela perde, corta o meu coração, eu não tenho condições de dar para ela o que ela quer, mas eu sei que um dia pode melhorar, e eu posso dar o que ela precisa. Mas o Deus que você serve não é assim. O Deus que você serve, Ele é o dono de tudo, Ele pode tudo, Ele conhece tudo, Ele sabe tudo, Ele sabe a sua necessidade, Ele que supre tudo isso na sua vida. Basta nós estar firme e dizendo: Deus, o Senhor é o meu Pai. Então, quando o crente entende que ele está em destaque, que ele tem o penhor do Espírito, e que ele é filho de Deus, ele sabe que ele vai enfrentar a luta.
vai enfrentar dificuldades. Mateus 5,14 diz assim: vós sois a luz do mundo. Olha só, escolhido, está em destaque, é filho de Deus e ainda é a luz do mundo. Se alguém passar, irmãos, numa distância de 5 quilômetros daqui e tiver acesso subindo aí acima do bairro, dos morros que tem, ele vai olhar de lá e vai ver essa luz acesa aqui na igreja, vai dizer: lá no Parque Universitário 2, a igreja está com as portas abertas, porque lá tem uma luz acesa. Você também tem destaque. E diz assim: não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Irmãos, você está em destaque. O inimigo, ele vai batalhar. Você é luz. Você resplandece algo lindo para o mundo aí fora. Você tem um diferencial muito grande. Você precisa entender que você tem destaque. E se você tem destaque, as batalhas vêm, as lutas vêm, as dificuldades vão chegar, mas você vai vencendo em o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluias. É através dele que você vence. Sozinhos nós não vamos vencer jamais, irmãos. Não adianta nós querer batalhar sozinhos. Nós somos incapazes. O nosso inimigo, ele é poderoso, ele vem para destruir, e você precisa sempre da proteção de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Como é que uma pessoa que está em destaque, quando alguém é promovido na empresa, como é que fica a situação dele? As pessoas olham e falam: olha lá, olha o fulano chegando. Aquele que, quem sabe, queria o cargo daquele camarada ou daquela mulher, vai dizer: era para mim estar lá. Vai ter aqueles que vai crescer os olhos com inveja, porque aquela pessoa tem destaque. E vai ter aqueles, irmãos, que vai chegar e vai falar: ó, eu vi fulano fazendo tal coisa, inventando mentira, falando coisas falsas daquela pessoa, para poder atingir, afligindo aquela pessoa, para quem sabe ela desistir, para ela assumir aquele lugar. Você pensa que você, sendo escolhido por Deus, filho de Deus, tem o Espírito de Deus, não tem pessoas também fazendo isso para destruir você? Não tem pessoas também olhando para você dizendo: você não é isso que você pensa que é, ele não é isso que você pensa que ele é, tentando destruir a sua vida? Mas Deus está contigo, ele está pelejando por você, você está em batalha, em destaque, e você precisa permanecer dizendo: Senhor, me ajuda a vencer as batalhas. Vai levantar, irmãos. E às vezes levanta amigos, levanta até pessoas que você nunca viu. Eu nem conheço aquela pessoa, e está difamando a minha vida, e está falando mal de mim. Mas sabe o que é isso? Você está em destaque. Usa-se um ditado que eu acredito que é verdadeiro. Se tem 2 pés de manga em um determinado lugar, e um pé de manga está carregado, está dando fruto, alguém vai passar e vai atirar pedra. O outro não tem nada, só tem flores. Alguém passa e fala: não tem nada, não vou fazer nada. Mas quando está fazendo a obra de Deus, tem pessoas que levantam para acusar. Mas quando está servindo a Deus com alegria, tem pessoas que levantam para desmotivar. Mas o nosso Deus, o general de guerra, está conosco. Nós estamos em destaque, em batalha, e nós seremos vencedores se permanecer dependendo dele. Aleluias. Se nós for olhar tudo isso, toda essa situação, a gente vai entender que o inimigo vai estar batalhando, Lucas, 24 horas, querendo arrancar, querendo tirar aquilo que está dentro de nós. O povo, quando saiu do Egito, eles até pensaram assim: lá era até melhor, lá tinha comida, lá tinha pepino, lá tinha cebola, porque estava passando por um momento difícil. E muitos irmãos têm desistido.
Muitos já retrocederam, muitos já voltaram para trás, muitos já entregaram, muitos já falaram: não consigo mais. Mas eu quero dizer para você nessa noite: não desista. Você chegou até aqui, você está na presença dele aqui, ele está olhando para você aqui nessa noite e vai dizer para você: fica firme, continua lutando, continua batalhando, porque a vitória vai chegar na sua vida e você vai poder cantar o louvor, o cântico da vitória. Aleluias. Não desista por nada. Vai vir problemas, vai vir dificuldades, vai vir as investidas, mas o crente não pode desistir. Se nós somos filhos, irmãos, recebemos o Espírito dele em nossas vidas, imagina a fúria do inimigo quando vê o crente vindo para a casa do Senhor. Era meu, eu usava ele, eu usava ela, hoje já não posso mais. Eu fico rodeando, fico procurando brechas, não acho brechas, e eu quero dizer para você nessa noite: não dá brecha. Continua firme, continua lutando, continua dizendo: eu vou vencer, eu vou chegar lá, porque ele está procurando uma brecha para destruir vidas, para destruir lares, para destruir muitas das vezes da igreja, irmãos. Mas nós precisamos estar sempre batalhando em o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Então existe momentos que vai chegar tudo ao contrário, mas o crente ele tem que ser corajoso. O crente, ele foi escolhido, está em destaque, é filho de Deus, é a luz do mundo, e ainda é corajoso. Pode falar para você mesmo: eu sou corajoso, eu tenho o Espírito Santo que mora em mim, e é Ele que me encoraja. Aleluias. É Ele que me anima, é Ele que me levanta, é Ele que me sustenta. Quando tudo está, parece, desmoronando, o Espírito Santo está dentro de você e Ele te encoraja para você vencer, para você prosseguir e ir em frente, no nome do Senhor Jesus. Aleluia. Quando o crente entende isso, irmãos, ele começa a glorificar a Deus, porque ele sabe que o inimigo não consegue vencê-lo. Ele sabe que o inimigo vai continuar bramando, vai continuar rodeando, mas o crente tem certeza absoluta que ele está debaixo da proteção de Deus. Aleluia. E isso que mora dentro dele, o Espírito Santo, o impulsa a dizer: eu vou vencer. Olha aí, está dizendo aqui, 15 de Romanos 8, porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estar em temor. Crente, ele não pode ser covarde. Aleluia! Lembra dos 318? Eles batalharam, passaram por provas, mas provaram que poderiam prosseguir em frente. De 32.318 foram para fazer aquela obra. O crente não pode ser covarde, medroso. O crente não pode olhar para as lutas que vêm sobre ele, abaixar a cabeça e começar a se esconder. Tem pessoas que escondem. Tem uns pregadores aí que usam a expressão do crente avestruz, que esconde a cabeça. Mas nós somos crentes corajosos, irmãos.
aleluia, nós temos o Espírito Santo em nossas vidas que nos encoraja. Vai chegar luta, sim. Ninguém aqui é imune. Ninguém aqui está livre de passar por lutas. Ninguém aqui está livre de repente ter uma crise no casamento, não. Ninguém aqui está livre de repente passar por um problema no trabalho, não. Todos nós podemos passar por isso. Mas dentro de nós tem algo que nos impulsiona a batalhar por aquilo que é nosso, a levantar a mão e pedir socorro, não para o homem, não colocar lá no Facebook, me ajuda, eu estou me separando, não, porque vai chegar muitos interesseiros e interesseiras, mas se você clamar por Jesus, Jesus vai te socorrer na hora certa, no momento certo, Ele vai chegar para socorrer você. Aleluia! Basta nós acreditar, basta nós colocar nossa confiança nele. Aleluia! Então vai vir lutas, vai vir dificuldades, irmãos. Mas a igreja, nós os servos do Senhor Jesus, tem um Consolador conosco. Eu deixei marcado aqui, ó. Vem a doença, vem a perseguição, e às vezes vem até o abandono de pessoas que você dizia, fulano jamais, cicrano jamais. Mas quando você pensa que aquela pessoa vai de repente mandar uma mensagem, vai de repente ligar para você, passa um dia, 2 dias e nada acontece. Pode vir um abandono, sim. Pode vir esse vírus, o Covid-19, e ele bate na porta às vezes, nem pede licença, já entra. Pessoas que hoje estão bem de saúde e de repente já amanhece amanhã ruim. E pode também chegar até a morte. Mas tem um Deus que está conosco. Lázaro foi até 4 dias embaixo, ou quem sabe naquele túmulo, mas chegou alguém poderoso, é aquele que está comigo, aquele que está com você, e ele entrou na causa e disse, olha Lázaro, sai para fora, porque eu estou aqui, e ele está aqui nessa noite dizendo para você, ser forte e corajoso, porque o Espírito de Deus mora dentro de você. Pode abandonar, irmãos, pode fechar as portas para você, mas dentro de você tem o Espírito Santo que te encoraja. Eu quero dizer para você nessa noite, qual seja a área da sua vida, que quem sabe você está enfrentando uma dificuldade, eu quero dizer, não desista. Você tem o Espírito Santo de Deus que te encoraja, que te impulsiona a prosseguir em frente e a vencer a sua batalha. Aleluias! Independente de qual for a área, Ele está com você. Ele trabalha por você. A Bíblia diz que quando você não consegue mais falar, esse Espírito que mora dentro de você, Ele intercede por você com gemidos inexprimíveis. Aquilo que às vezes você não consegue falar, que está preso. Já viu alguém falar, deu um nó na garganta, não saía nada, e eu só clamava o sangue de Jesus, e algo diferente aconteceu. Sabe o que é isso? É o Espírito Santo trabalhando, é Deus agindo, é Deus encorajando, é Deus trabalhando, é Deus animando, é Deus levantando e dizendo, continua em frente, a batalha é grande, a luta é grande, mas você será um vencedor em o nome de Jesus. Aleluias! Precisa ir em frente, irmãos.
Precisa batalhar sempre, porque é dessa forma que o crente vai vencer as batalhas. Mas você tem o Espírito Santo que te encoraja. Já pensou, irmão Rui? O senhor chega na empresa, de repente precisa passar ali uma ordem de trabalho para alguém, e de repente você fala, mas se eu falar vai dar um problema. Mas o senhor saiu de casa e falou, Espírito Santo, meu amigo, meu consolador, vai comigo até lá. E de repente aquela palavra sai, e as coisas acontecem totalmente diferente do que estava pensando. Porque o Espírito Santo está trabalhando. O Espírito Santo está encorajando, está animando para fazer aquilo que é preciso e para que o nome do Senhor seja glorificado. Aleluia. Então tem momentos que só Ele pode. Então o Espírito Santo, Ele anima, Ele sustenta, Ele ajuda, Ele faz nós lembrar, Ele faz nós lembrar, até de experiências que já vivemos, já passamos. Quem sabe de muitos anos atrás. E você vai olhar para a situação e vai dizer, eu preciso mais uma vez batalhar por isso. Eu preciso mais uma vez encarar isso, porque eu já passei por isso lá atrás e venci, e mais essa eu vou vencer em o nome do Senhor Jesus. Quem que faz isso? O Espírito Santo. Jesus disse que aquele Consolador que o Pai enviará em meu nome vos fará lembrar de tudo que eu vos tenho ensinado, que eu vos tenho dito. Quem nunca passou por uma experiência dessa? De repente ter que fazer algo, e você chega numa situação e fala, e agora? O que eu vou fazer? E o Espírito Santo te traz uma palavra que você talvez nem estava pensando naquilo. Você fala, não acredito nisso. E o crente, quando ele entende que o Espírito Santo que está fazendo ele lembrar, ele simplesmente glorifica e fala, Senhor, te agradeço. E às vezes alguém quer ouvir algo, e o crente chega, quem sabe não está nem pensando naquilo, de repente o Espírito Santo vai você lembrar de uma passagem, e você fala algo para alguém, alguém fala, meu Deus do céu, foi só uma palavra que o irmão fulano falou para mim, naquele dia, naquela data, e tudo mudou na minha vida, tudo foi transformado através daquela palavra, e você fala, eu? Não, o Espírito Santo que fez você lembrar daquilo para falar para aquela pessoa. Irmão, o Espírito Santo, ele está morando dentro de cada um de nós. Nós somos templo do Espírito Santo. E eu quero dizer para você nessa noite, independente, você precisa entender que você está em destaque. E quem está em destaque normalmente é atingido. Quem está exposto normalmente é atingido. E se você estiver sendo atingido, quem sabe você estiver sentindo ferido, saiba que isso é normal. Mas você tem um Consolador que te consola, para você não desistir. Jesus disse, vocês vão ter aflição, vai ter problemas aí, gente. Tem bom ânimo,
profecie. Tem bom ânimo, vocês também vão vencer. É filho de Deus. Não tem como, irmãos, o filho do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, cruzar o braço e falar assim: eu não vou ter problema nenhum. Não. Nós precisamos sempre estar acreditando nesse cuidado, nessa proteção de Deus em nossas vidas. Porque se nós cochear ou pensar que não tem mais isso, nós perdemos a esperança, nós perdemos a confiança, nós desanima. Mas eu quero dizer para você nessa noite: não desanime. Não é isso? Vai passar. Não entregue os pontos, não abaixe a cabeça, vai passar. E sabe o que vai acontecer? Você vai cantar o hino da vitória do outro lado, e o nome do Senhor vai ser glorificado na sua vida, e você vai ver Deus trabalhando. Aleluias! Imagina o Filho de Deus andando pelas ruas. Eu estava meditando um pouco nisso, irmãos. O inimigo olhando Jesus chegando e resgatando o crente lá da bebida. O inimigo deve ter falado: eu vou destruir ele. Eu vou lutar de dia e de noite para me destruir esse crente, para me trazer ele de volta para cá. E não é diferente com nenhum de nós aqui. Tem alguns irmãos aqui que já falou que Jesus tirou das drogas, tirou dos vícios. E pensa que faz 30 anos atrás o inimigo esqueceu disso? Ele continuou de olho em você. Ele continuou observando você. Ele continua procurando uma brecha para atingir, para destruir a sua vida. Eu não sei se eu já falei aqui, mas eu passei por uma experiência. Um camarada, ele foi, Jesus salvou ele, irmão. Jesus tirou ele de uma situação horrível. Traficava, roubava, fumava, fazia tudo. Era um perdido na vida. Jesus tirou ele por 8 anos deste mundo horrível. Ele ficou 8 anos na igreja. Ele pregava, ele falava de Jesus. Jesus usava ele. E era uma bênção. Lembra que eu falei no destaque? Esse irmão, ele estava no destaque. Ele orava, repreendia demônio, irmão Rui. Ele orava, Jesus fazia as coisas acontecer na vida das pessoas, ele fazia visitas. E sabe o que aconteceu um dia? Estava dirigindo o culto, quando terminou o culto, ele me procurou. Ele falou: pastor. Ele ficou, irmãos, cabeça baixa, 5 minutos, mas soluçando, chorava. Eu falei: Jesus, dá graça. E chorava e soluçava. E ele tentava falar, não saía. Até que ele disse: essa noite eu caí em pecado. Eu estou me sentindo um lixo. Eu estou sentindo o pior homem desta terra, pastor. Já fazia 8 anos que eu não tinha feito isso. E eu caí. Sabe por que caiu, irmãos? O inimigo estava procurando uma brecha. Foi 8 anos. Eu quero dizer para você nessa noite: não importa o tempo que você está servindo a Jesus, não importa os anos que você está servindo a Jesus. Quem sabe você está dizendo: não, eu tenho experiência, já faz 30 anos que eu estou na igreja. Não adianta, não vale. O importante é você acreditar que você precisa sempre estar debaixo da potente mão de Deus. Porque você está em destaque. E ele caiu. Isso já faz uns 6 anos. Até hoje, quando ele me vê na rua, ele fala: a paz do Senhor, pastor. Drogado, perdido, sem Jesus na vida, mas ele ainda acredita que um dia ele vai retornar.
Ele acredita que um dia Jesus vai chegar de novo perante o inimigo, vai dizer: vou levar ele de volta, vou colocar ele para sentar entre os príncipes de novo. Ele vai ficar em destaque de novo, mas aquilo vai servir de experiência para ele. Meu irmão, minha irmã, o que eu quero concluir aqui nessa noite é falar para cada um de nós aqui que o inimigo não vai desistir de lutar, que o inimigo não vai desistir de jogar setas, independente da área da sua vida, ele vai procurar sempre destruir. Mas eu quero dizer para você: confie, acredite, espera, permanece, prevalece, acreditando em Deus, que Ele vai entrar com providência, Ele vai continuar guardando a sua vida, guardando a sua família e livrando você do laço do passarinheiro. Aleluia! Não pare de batalhar, não pare de lutar. Você está em destaque, mas quem colocou você em destaque é o dono dos céus e da terra. Ele disse que guarda você todos os dias. Basta nós acreditar que Ele faz isso. Amém, meus irmãos?